Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Cara, eu queria falar antes de entrar no jogo. Sou morador do Rio de Janeiro e para quem não mora na cidade, ontem por volta de umas 7 horas, cara, o céu estava assim, parecia que ia cair o dilúvio do ano. Raios, muita água. E eu fiquei abismado quando eu vi que tinha 53 mil pessoas no Maracanã para ver um jogo que até o técnico do Flamengo diz que é um amistoso de luxo, é só preparatório para a temporada. Eu concordo com ele. Para a gente ter uma dimensão do que fez a torcida do Flamengo ontem, eu queria falar um pouco sobre o que são esses estaduais para outras torcidas do Brasil. Olha aí, 50 mil pagantes, 53.681 presentes, com uma renda de quase R$1.800.000. Muitos vão poder dizer, mas o torcedor do Flamengo não tem outra opção. Ele tem que ir no jogo, ou ele pode ouvir pelo rádio, seguir o tempo real do site de notícia. Mas ir ao jogo de ontem diz muito sobre o momento do Flamengo. E com essa presença, né, contra o Resende. Eu quero mostrar o que, por exemplo, outras torcidas que são igualmente apaixonadas, interessadas e importantes, aqui todas têm a mesma importância para a gente, mas o feito da torcida do Flamengo pode ser medido na comparação com os maiores públicos de outras torcidas de grandes públicos contra times pequenos nesse comecinho de temporada. O Corinthians, por exemplo, botou um bom público contra o Botafogo, quase lotou a sua arena na estreia, quando a torcida pôde ver o seu novo time pela primeira vez, 24 mil. O maior público do São Paulo contra pequenos foi 18 mil pagantes contra o Água Santa. O Vasco, na estreia do Campeonato Estadual, colocou um bom público, quase lotando o São Januário, 17.790. Essa é a lotação do São Januário, né? O Inter contra o Pelotas colocou 15.522 no Beira-Rio para ver o novo time do Coudet. O Palmeiras contra o Oeste colocou 14.748 pagantes no Pacaembu para ver o novo time de Vanderlei Luxemburgo. O Santos, na primeira partida que fez em casa, levou 12.412 pagantes contra o Bragantino para ver o time do Gesualdo. O Grêmio contra o Caxias levou 11.877 pagantes. O Atlético Mineiro contra Tombense só jogou essa partida em casa. Até aqui, colocou 10 mil pagantes no Independência. O Fluminense contra a Portuguesa colocou 9.560 no mesmo estádio que o Flamengo, Maracanã. O Cruzeiro contra o Boa Esporte, contra o Vila Nova, não teve público divulgado, então o que a gente tem é o Boa Esporte, 6 mil pagantes. O Botafogo contra o Macaé colocou 4.303 pagantes. Então, quando você compara o que essas torcidas fizeram com o que fez a torcida do Flamengo ontem, vou usar uma piada surrada, que mostra que até a torcida nesse momento está em outro patamar. Vocês não acharam absurdo? Você esperava, quando você foi ao Maracanã, ver 53 mil pessoas lá? A gente tinha já a notícia que tinham 43 mil antecipados. Só que você falou 7 horas da noite, a gente estava... O Felipe Schmidt, setorista do Flamengo também no Globoesporte.com, teve a grande ideia de dar uma volta no Maracanã para a gente fazer a cobertura ali para o site. E caiu uma chuva, estava chovendo muito, muito. Então, a expectativa era que muita gente se espantasse, né? E fugisse. E durante o primeiro tempo, até os 20, 25 minutos do primeiro tempo, tinha muita gente entrando no estádio ainda, porque a chuva estava começando a diminuir, deu uma trégua no primeiro tempo. Mas espanta, Rizek, eu acho que tem alguns pontos, assim, né? O Flamengo, a gente está chegando em fevereiro, início de fevereiro, e é uma estreia desse time titular, desse grupo principal. Então, isso por si só motiva. O jogo não está passando na TV também motiva. Acho que chama muita gente que quer realmente estar curioso para ver como é que estão os reforços, como é que o Jesus ia colocar. E o momento, né? O momento é espetacular. A torcida, antes de começar
a partida já estava vibrando com os títulos conquistados em 2019, cantando, gritando. Então, enfim, o jogo, assim como para o Jorge Jesus é um detalhe em certos momentos, para a torcida ontem parecia detalhe. Porque até quando o Flamengo não conseguia fazer os gols, estava em um ritmo de festa, parecia uma festa por tudo que estava acontecendo ainda em 2019. Que era o público médio do Brasileirão, Exato. inclusive, né? A torcida não acordou ainda de 2019, então foi para fazer festa. Então a gente espanta de um lado por causa da chuva, muita chuva. A gente estava bem molhado, por sinal. E por ser um jogo, né, diante do que foi a temporada do Flamengo, só que o jogo não é importante. O importante não é o Rezende. Podia ser ali um time sub-20 do Flamengo. Completamente um detalhe. É o Flamengo celebrando a sua própria força, a sua torcida. E eu, assim, como jornalista, uma das coisas que eu me esforço para fazer é cobrir a arquibancada, é mostrar o que aconteceu no estádio. Porque quando eu era torcedor de arquibancada, tinha a maior raiva de caras como eu, de Júnior, que iam ao jogo, contavam a história de tudo que rolou no gramado e não falavam nada sobre como estava a arquibancada, se tinha mais flamenguista, mais vascaíno, mais corintiano, mais palmeirense, mais gremista, mais colorado. Eu sinto falta de, às vezes, ter esse tipo de cobertura. Que a razão do futebol é essa, que a razão está na arquibancada. A razão do futebol é o torcedor. Está na emoção do torcedor. E eu acho que, para mim, pelo menos, a notícia ontem é o torcedor, cara. Claro. A maior notícia do dia ontem foi esse público impressionante, cara. O torcedor do Flamengo está em lua de mel com o time e com esse novo time do Flamengo, né? Era o primeiro jogo, né? Mesmo o Jesus está corretíssimo de falar que foi um treino, que seria um treino, mas é um treino de luxo. Já não tem a TV. Né? O torcedor do Flamengo quer ver os novos, né, contratados. Acho que tem muita gente também que no ano passado talvez não tenha tido grana para ver as grandes decisões. Exatamente. E aproveitou essa oportunidade agora. Que não estava tão caro. Não estava tão caro e queria se sentir parte, quer se sentir parte desse momento do clube. Né? Era a volta do time principal, a estreia de alguns jogadores também. Então, isso tem um peso, né? O Pedro, pela primeira vez ali em campo, o Gustavo Henrique também estreando, o Michael que entrou. Curiosidade, né, de ver essa equipe. E jogar para 50 mil pessoas tem outro astral, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que todos esses fatores contribuem muito. Acho que é o primeiro jogo do Flamengo depois do final do ano, né, do Mundial. Pela campanha que o Flamengo fez o ano passado, que esse time conseguiu produzir, que esse time conseguiu conquistar, Brasileiro, Libertadores, chegou à final do Mundial. E é um momento, eu acho que é a forma que a torcida do Flamengo tem, nesse momento, de participar de todo esse processo. Ou seja, esse processo de construção de um time vencedor, desse processo também do clube como um todo, de recuperação do clube, né? Então, eu acho que o torcedor, como que ele pode participar? Com a sua paixão, com a sua presença e todos esses fatores que nós colocamos, e é verdade, sem televisão, novos reforços, primeiro jogo do time depois de uma temporada excepcional, como é que vai reagir, a chuva, mas enfim, eu acho que a chuva, o mau tempo, acho que foi, sinceramente, eu acho que nesse momento é só mais um detalhe, sabe? O torcedor do Flamengo, nesse momento, ele não vai deixar de ir num jogo do Flamengo aqui no Maracanã se estiver chovendo, se estiver frio, se tiver, enfim, muito sol. Não interessa. O momento do torcedor do Flamengo é maior do que qualquer situação dessa, entendeu? Ele quer participar, ele quer contribuir, ele quer estar junto do time, ele quer aproveitar esse momento. E acho que pela grandeza do clube e principalmente dos torcedores, pela grandiosidade da torcida do Flamengo, acho que é mais do que normal daqui para frente. E essa temporada a gente vê públicos dessa média daí para lá. Se tivesse o Maracanã, acho que tivesse espaço para mais gente, eu acho que nesse momento do Flamengo, com certeza, teremos mais uma média maior ainda de torcedores. E jogador sente, né, Rizek? Você falou da questão, o Paulo e o Ricardinho já tiveram em campo para falar isso até melhor. Só que no final do jogo ontem, a gente participando da zona mista, os jogadores passando, principalmente os reforços, o Pedro deu uma declaração muito legal, ele falou que se arrepiou no banco. Ele falou que estava arrepiado quando a torcida começou a cantar, que ele não queria deixar nem que o pessoal do banco visse para não encher o saco dele, para não botar ele na pilha, que ele estava realmente arrepiado. Ele é torcedor do Flamengo. O Michael foi outro que falou que, assim que ele foi chamado para entrar no jogo, a torcida explodiu. Acho que foi o maior momento do Maracanã, uma apoteose quando chamaram o Michael. Logo na estreia, certamente foi o maior público da carreira do Michael como torcida mandante. E ele fala logo na estreia dele pelo Flamengo. Exatamente. Ele fala que isso aí mexeu com ele. Ele entra em outro ritmo. Então, o jogador sente também a vibração vindo da arquibancada.
Pessoal, 2019 foi o meu ano. Como você pode ver aí, eu faturei mais de R$1 milhão só com vendas online nesse ano. E tem alunos meus que ainda faturaram mais do que isso. Quer aprender comigo e mudar sua vida em 2020? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.